instituições de ensino superior privadas angolanas, senhores promotores e administradores, caros professores, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Começo por agradecer a todos que nos dão a honra de juntar-se a nós neste importante ato de abertura do primeiro fórum da IESP. Em especial, como já fiz referência, a Sua Excelência, o Senhor Ministro do Ensino Superior, o Sr. Dr. Agon Nascimento, que nos honra nesta cerimônia e que irá proferir o discurso de abertura. De igual maneira, agradeço também Sua Excelência, a Senhora Ministra da Ciência e Tecnologia, a Professora Doutora Maria Cândara Teixeira, que foi por nós convidar para o discurso de encerramento dessa cerimônia. Entretanto, está impossibilitada de juntar-se a nós e, gentilmente, dignou-se em mandar representá-lo pelo senhor, por Sua Excelência, o Senhor Ministro da Ciência e Tecnologia, o Sr. Dr. Calvário da Rocha. No contexto do ensino superior em Angola, as instituições de ensino superior privadas, em parceria com o organismo reitor do ensino superior, têm estado a afirmar a sua contribuição para assegurar no país um corpo técnico capaz de manter um desenvolvimento sustentável. É com orgulho e responsabilidade social que reconhecemos que a IESP ainda tem muito que contribuir para dar sequência ao processo contínuo, sistemático, rumo ao saber. Em 2010, em algumas instituições de ensino superior privadas angolanas, legalmente reconhecidas, se encheram em esforços e decidiram organizar-se em associação, embora concorrentes, mas existem interesses comuns, que é o de formar quadros com qualidade e quadros competentes. Este primeiro fórum tem como objetivo de conduzir-nos a patamares mais elevados de qualidade no ensino superior. Por outro lado, também consta como nosso objetivo compartilhar mecanismos de concentração de maneira a buscarmos a qualidade que se pretende. Pretendemos ainda consolidar esse processo de parceria com o Executivo, contribuindo com o Plano Nacional de Formação de Quadros. Este fórum acontece no contexto da responsabilidade social das instituições do ensino superior privadas angolanas. Do bojo do seu esforço, as instituições privadas de ensino superior em Angola estão desafiadas a promoverem qualidade na prestação de serviço de ensino, investigação e extensão universitária com personalidade e marca própria de cada instituição. Para tanto, os desafios passam por preservar a autenticidade do ensino, a autenticidade do conhecimento e das ciências, massificar o ensino superior e investigação científica nas diferentes áreas do saber, buscar o equilíbrio equacional dos fenômenos de instituição privada e qualidade de ensino e investigação científica, desenvolver cada vez mais a responsabilidade social. Deixei por último, mas não menos importante, os nossos agradecimentos a todos os ilustres palestrantes, Sua Excelência, ao Senhor Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia, o Sr. Dr. Sebastião Berta, que por questões de trabalho do Comitê Central viu-se impossibilitado, indicou o professor Dr. Chamis Taim, que juntará-se a nós daqui mais algumas horas, que é de Moçambique. De igual forma, a Sua Excelência Secretário de Estado para a Inovação, o Sr. Dr. Antônio Miguel, que está impossibilitado por questões de agenda, e tivemos que substituir pela professora doutora
ao professor doutor João Redondo, da Fundação Minerva de Portugal, e ao amigo de todos os reitores e diretores gerais, o professor doutor Eugênio Silva. O nosso carinho ainda e o nosso muito obrigado à comissão organizadora. Só foi possível realizar esse encontro porque houve um grupo que se empenhou para que isso acontecesse. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, desejamos que todos os participantes exponham suas ideias para que juntos contribuamos para a melhoria da qualidade do ensino superior no nosso país. Muito obrigado.
Nós esperamos que o legislador, desde aquele momento, seja muito importante que os atores se mobilizem mais para debater, construir os mecanismos de implementação do roteiro de progressão, ou seja, os projetos e documentos reguladores que juntos apreciamos. Um exercício neste sentido nesse sentido vai nos permitir ganhar tempo, rentabilizar o tempo, mas sobretudo contar também com a criatividade interna de cada instituição para enriquecermos os trabalhos que foram produzidos. Espero que este apelo seja ouvido e que avancemos neste sentido e tenhamos resultados nos próximos tempos em cada uma das instituições superiores. Nós temos um esforço a fazer para nos ajustarmos muito bem ao longo das opções que o Estado angolano tem para o seu desenvolvimento. Temos que olhar para a nossa organização
temos que olhar para o ensino que fazemos, para a investigação que temos nas nossas instituições, para a extensão universitária que praticamos, para os recursos materiais que temos, os recursos humanos também que temos. Temos que prestar atenção ao corpo docente, ao corpo discente, aos resultados que produzimos, aos exercícios de avaliação institucional que praticamos, e constatar que, em geral, podemos ter algumas ideias boas, podemos ter práticas boas, podemos ter avanços bons, mas também temos dificuldades, e por vezes dificuldades muito sérias, que nos coloca aquém daquilo que devem ser as nossas instituições de ensino superior. E temos que olhar isto com frieza. E isso não se trata de desvalorizar os esforços de uns e de outros. Não tem nada a ver. Mas trata-se de quando fazemos um diagnóstico, notamos que há forças, sim, ou que são consolidadas as forças, mas notamos também que há debilidades. É preciso rapidamente encontrar forma de se trabalhar sobre essas debilidades para nos tornarmos mais fortes. É disso que se trata. A mesma operação deve ser feita com cada uma das nossas instituições. E pensamos que, no fundo, durante o período da explotação, com base nos documentos que foram colocados em discussão, fizemos esse exercício. E toda essa documentação tem sido apreciada por várias instâncias. Muitos sabem quais são essas instâncias, então referir a elas. E ainda assim tem merecido enriquecimento. E mais enriquecimentos poderão vir, porque os documentos ainda reservam alguma abertura para acolher muitos dos resultados da criatividade que existe na parte dos angolanos. Mas, de qualquer modo, nós gostaríamos que, ainda assim, para além de se trabalhar sobre como poderemos implementar o que sair do processo da exportação, podemos continuar a aprofundar como deveremos melhorar a nossa organização interna da instituição de ensino. Como deveremos melhorar os processos de ensino e aprendizagem enquanto instituição de ensino superior. Como poderemos incentivar cada vez mais e praticar a investigação científica nas nossas instituições de ensino. Como poderemos partilhar os saberes que cada uma das nossas instituições de ensino reúne com a comunidade. Como poderemos melhorar ainda mais os nossos recursos materiais, desde as infraestruturas físicas
passando pelos equipamentos diversos em função dos diferentes cursos que temos, os laboratórios, as oficinas, os gabinetes especializados, o fundo bibliográfico em função dos cursos que temos, e refiro no fundo bibliográfico atualizado para diferentes bibliotecas, tanto as bibliotecas universais, gerais, como as bibliotecas especializadas. Como poderemos dotar as nossas instituições de ensino de peritos em diferentes matérias para conseguirmos implantar em cada uma das nossas instituições uma gestão profissionalizada dos diferentes serviços. E aqui confirmo, por exemplo, precisamos de especialistas em estatística da educação, precisamos de especialistas em elaboração de currículos e programas de ensino, precisamos de especialistas em avaliação das aprendizagens, especialistas em avaliação educacional, ou avaliação das instituições de ensino. Precisamos de especialistas para os diferentes laboratórios e equipamentos que temos nas nossas instituições. Precisamos de especialistas em gestão de instituições de ensino superior, a gestão de ensino superior. Enfim, se tivermos esses peritos em cada uma das instituições de ensino, estaremos a aumentar a qualidade da administração e da gestão das nossas instituições e dos diferentes serviços das nossas instituições de ensino. Precisamos de melhorar significativamente a qualidade do nosso próprio docente. Aumentar o número dos doutores, dos doutorados, dos diplomados com mestrados, fundamentalmente, aos quais podemos agregar os jovens com graduação desse setor, mas que resultem de um processo seletivo, rigoroso, porque foram bons estudantes e fizeram a opção de seguir a carreira docente. Precisamos de criar um ambiente acadêmico tal que permita que, para além das qualificações acadêmicas, consigamos ter mecanismos para abrigarmos permanentemente, isto é, com alguma regularidade, as valências pedagógicas, que são essenciais, de fato, para fazer de cada pessoa um profissional docente. Sem isso, não há docência. Nós temos muitos de nossos professores de topo, por exemplo, que por falta de valências pedagógicas nem dominam o que é um objetivo pedagógico. Isso é real, encontramos isso. Só isso, creio que para quem entende, isso já diz muito. Então, há um esforço real que temos que fazer. E não é mal dizer isso. Eu procurar promover a qualidade do ensino. Temos que ter forças, energias para olhar o que somos, olhar o que nos falta
irmos procurar. Nós precisamos de ter, de facto, docentes que estejam bem enquanto cidadãos deste país, Angola, com a sua ordem constitucional, política, etc. Que estejam bem nesse plano, para cidadãos. Obviamente, mesmo que não sejam cidadãos, mas pelo menos de fazer a opção de estar em Angola, que aceitem e que respeitem a nossa ordem profissional, que estejam bem no nosso seio. E que também tenham em conta que o rumo de desenvolvimento do país tem influência e tem que ser tido em conta nas práticas de gestão das nossas instituições, nas práticas de ensino e de educação, enfim, na sua atuação em geral. E isso é muito natural reclamar. Qualquer Estado, por exemplo, não toleraria um quadro diferente. Portanto, Angola não faz isso assim. Então, precisamos de um corpo docente assim, forçado, extremamente. Precisamos de melhorar os nossos procedimentos de recrutamento de docentes. Muitos de nós utilizam mecanismos impróprios, sobretudo para recrutar docentes expatriados. Encontramos muitos, eu diria, pessoas em atividade docente, querem cursos de graduação, querem cursos de mestrado, de especialização, mas que, em resumo, passaram pela janela. Isto é, vistos impróprios ou simplesmente sem vistos. Qualificação duvidosa, tanto do ponto de vista acadêmico quanto pedagógico, mas existe. Temos dificuldades também no plano do recrutamento dos nacionais. Então, há esforços evidentes a fazer. No que diz respeito ao corpo docente, a legislação estabelece que a entrada para o ensino superior é por via de exame de admissão, mas nem sempre observamos isso. E algumas vezes, quando realizamos esses exames, é quase que apenas para preencher qualidade. Portanto, nem sempre temos diante de nós os estudantes que devem estar no ensino superior. E hoje, há quem encontra aqui e ali quem está no ensino superior e mal escreve. E mal escreve. Existe. Não são produtos do ensino secundário de Angola.
nem são produtos do ensino primário de agora. São intrusos do sistema. Há intrusos no sistema. Não, não é isso. Creio que, se eu não me engano, não vou citar, mas está aqui alguém, por exemplo, a dar aulas no mestrado, encontrou um dos estudantes do mestrado que não sabia soletrar. Ele mandou ler, não estava soletrado. E parece que a turma já sabia. O próprio professor pediu para ler, a turma gostaria. O professor ficou assustado, mas uma roda fiz, o que se faz? Depois é que, fora da aula, um dos estudantes disse ao prof que ele não sabe ler. Mas estava a fazer um mestrado. Se calhar, para muito cedo ser um dos docentes nas nossas instituições. É real. Quem deve falar disso senão nós? Quem deve ser o primeiro a falar disso senão nós? Quem deve resolver isso senão nós próprios, em primeiro lugar? A solução não vai vir da República do Congo, nem vai vir da Unesco. Porque agora também há pessoas que estudaram um pouco e que podem ver o problema e propor a solução. É um bocado de vergonha também por nós próprios. Claro. Não vamos fugir dos nossos problemas. E temos forças para ultrapassarmos os nossos problemas. E temos mais forças ainda para fazer melhor. Vamos mobilizar nesse sentido. Estado de mobilizar forças para ou não falar dos problemas, ou nos guerrear, não. Vamos ocupar-nos da promoção da qualidade. Uns pontos interessantes também que devemos ver são os resultados. Os resultados de uma fábrica de pneus são os pneus. Os resultados de um aviário são os ovos. O que mais? São quem? O frango. Mas o aviário pode produzir mais. Sim, ovos, frango e mais. Por exemplo, das penas das galinhas. Isso é reciclado e preparado e serve para almofadas, colchões, etc. Pode servir mais para efeitos, etc. Para adubo, diz aqui o professor. Portanto, havendo criatividade, podemos ir sempre ultrapassando a tradição e a visão restrita do produto que devemos produzir. Mesmo numa fábrica de pneus, para além do pneu que faz circular as nossas viaturas, ainda assim pode sair dos resíduos elementos para o asfalto. E sai mesmo.
do número de diplomados. Portanto, não basta dizer que a nossa instituição já tem 1000 e tal diplomados, ou tem 2 diplomados. Não basta. Não basta. É também o resultado do ensino superior e de cada instituição do ensino superior os serviços que presta à comunidade de diversas formas. A maneira como a instituição partilha o saber que tem, que é a academia, com a comunidade, e o impacto que essa partilha tem no desenvolvimento dos seus parceiros. Isso também é resultado de uma instituição de ensino superior. Mas é um resultado que não somente faz perder a instituição. Não. Tem também um fator. A instituição de ensino superior, ao fazer o esforço de transferir o seu saber sofisticado de maneira mais elementar à comunidade, que a comunidade ganha, a instituição de ensino não perde, ganha também. Porque nessa interação há retorno. A perícia dos quadros, dos acadêmicos da gestão de ensino, também aumenta. Os saberes também são renovados. E os resultados no domínio da investigação científica são os mais variados. A instituição de ensino tem que participar na crítica do saber, na produção de novos saberes, novas teorias, novos conceitos, na sua difusão, através do Centro de Investigação Científica, tem que experimentar estes saberes, tem que produzir publicações sobre as pesquisas que faz, publicações diversas para consumo de cientistas, acadêmicos, mas também para consumo do público em geral, como também para consumo da população estudantil. Temos que passar a produzir e aumentar o número de publicações destinadas ao suporte da atividade docente. Portanto, isso tudo são resultados da investigação científica. Da investigação científica que se pratica na instituição de ensino, saem também soluções inovadoras para os diferentes problemas de desenvolvimento dos diferentes setores. Temos que
participar também nesse exercício. Os resultados do ensino, para além dos diplomados, temos que participar também na produção de novos programas de formação, de novos currículos, também são resultados. E temos que participar também na produção de currículos e programas e praticar a formação de curta duração para vários fins, para além da formação clássica, que permite titulação acadêmica. Portanto, há uma variedade de resultados que devem ser produzidos por cada instituição de ensino superior. Olhando para esse leque, notamos mesmo que nós estamos aquém. Há que fazer esforço para chegarmos lá. Temos que fazer esforço para chegarmos lá. E um dos esforços que devemos fazer para chegarmos lá é termos pessoas, é termos gestores, é termos professores, é termos trabalhadores, peritos especializados, que se dedicam de corpo e alma, que se dedicam integralmente à vida da instituição, da sua instituição. Sem isso não vamos longe. E o número dessas pessoas tem que ir aumentando cada vez mais. É com esses, ou seja, é com esse punhado de pessoas que vivem exclusivamente para o ensino superior, na sua instituição, que se faz academia, que se faz tradição própria, que se faz o orgulho de uma instituição. Vamos aumentar esse número de quadros e técnicos que precisamos das nossas instituições. Quem não está nessa condição deixa muito pouco, deixa poucas marcas, deixa muito pouco. Quem está integralmente na instituição tem tempo de interagir com as jovens gerações, com os estudantes, tem tempo de contagiá-los, passar a sua perícia, servir de exemplo, do que aquele que apenas passa para fazer 30 minutos numa sala de aula e depois já se vê só na próxima semana, só tem mais outros 30 minutos ou 40 minutos para passar na sala de aula. Não é assim que se faz educação, não é assim que vamos fazer ensino e muito menos investigação. É preciso estar lá, é preciso viver lá, é preciso confundir-se com as paredes da instituição. É lá que se deve envelhecer, lá na sua instituição, no seu gabinete, ou a dar aulas, ou a fazer pesquisa, ou a reunir com os estudantes, ou com os colegas. O país tem algumas pessoas nessa condição, mas são muito poucas. São muito poucas. Temos que multiplicar o número de pessoas nessas condições. Um dos itens também que eu reservei para falar aqui é a avaliação. Nós temos que passar a fazer a
a avaliação das nossas próprias instituições. Sabe-se que pode-se fazer a avaliação de duas maneiras. Nós próprios, em cada instituição, podemos ver como estamos. Estamos bem ou estamos mal. Mas temos que fazer esse exercício e divulgar os resultados e tirar as lições, os ensinamentos e promover a mudança. Podemos fazer isso. Essa é uma forma. A outra forma é a avaliação externa, ou seja, confiarmos o papel aos outros para vir apreciar como estamos. Também temos que nos habituar a fazer isso mesmo e publicarmos os resultados, sem reservas. É para tirarmos os ensinamentos e melhorarmos. Não há mal nenhum. Na vida real, cada um de nós faz esse exercício. Antes de sair de casa, olha-se para o espelho e diz que tem condições de sair. E cada um de nós também faz a outra avaliação. Todos os nossos colegas, quando olham para nós, nos dizem: aqui assim está, arranja mais aqui. É uma avaliação. Não nos dizem nada porque está bem. As nossas instituições de ensino têm que incorporar na sua agenda, com regularidade, a avaliação interna e a avaliação externa. E isso torna-nos mais fortes, porque temos permanentemente na nossa agenda a recepção de um relatório que nos diz onde é que estamos bem, onde é que estamos mal e que faz recomendações sobre o que devemos fazer. Creio eu ter passado por vários pontos que nos permitem nos inscrevermos na marcha por uma revolução qualitativa. Essas ideias, em princípio, passaram, circularam durante o período da fundação. Corresponde, no fundo, àquilo que realmente deve ser feito. Corresponde àquilo que deve ser feito. Nós não temos hesitado em entregar a qualquer pessoa que esteja interessada o volume todo dos documentos que apreciamos. E, no caso, alguns estrangeiros também receberam. E temos recebido a apreciação. E o denominador comum diz que normalmente é o que deve ser feito. É o que deve ser feito. Não há nada de extraordinário. Agora, o que também sai como outro denominador comum é que, de fato, é um gigantesco trabalho para partir do estado em que estamos, para o que está projetado, é um gigantesco trabalho. Os diferentes peritos que apreciaram os documentos usaram palavras próprias para qualificar esses gigantescos trabalhos que têm que ser feitos. Mas, coincidência ou não, o melhor conceito que sobressai é mesmo de que se trata de uma revolução qualitativa que temos que fazer. É mesmo uma revolução qualitativa que temos que fazer. Não apenas, já não se trata de refundação,
não apenas falando da reforma, mas o Presidente da República diz que temos que fazer a evolução qualitativa. Vamos arregaçar as mãos e trabalhar nesse sentido. Penso que não temos outra alternativa. Com estas palavras, permitam-me saudar novamente a iniciativa e desejar que a Expa deixe também a sua grande contribuição nessa marcha pela revolução qualitativa. Muito obrigado.